Paz seja contigo, filho amado, filha preciosa do Altíssimo. Hoje eu quero falar com você sobre algo que talvez você já conheça, já tenha ouvido, já tenha até decorado algumas partes, mas que precisa ser revelado de um jeito novo no seu coração. Estou falando do Salmo 91, essa oração poderosa que atravessa gerações, que tem sido recitada em momentos de guerra, de doença, de aflição, de medo, que paralisa a alma. Mas eu preciso te dizer uma coisa desde já, e quero que você pare tudo o que está fazendo agora e preste atenção nestas palavras, porque elas podem mudar completamente a forma como você enxerga essa promessa de proteção divina. O Salmo 91 não é um amuleto mágico, não é uma fórmula de superstição que você recita 3 vezes antes de dormir, esperando que nada de ruim aconteça na sua vida. Não é assim que funciona, e se você tem tratado esse salmo dessa forma, preciso te corrigir em amor, mas com firmeza, porque Deus não é um gênio da lâmpada que atende pedidos mediante palavras certas, na ordem certa. Esse salmo é muito mais profundo, muito mais poderoso, muito mais transformador do que isso, e a verdade que ninguém te conta é que ele exige algo de você, exige posicionamento, exige decisão. Exige que você escolha habitar no esconderijo do Altíssimo. Vamos ler juntos o versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Repare bem na palavra habitar. Não está escrito aquele que visita, aquele que passa por ali de vez em quando, aquele que só lembra de Deus quando está em aperto. Está escrito habitar, que significa morar, permanecer, fazer daquele lugar a sua residência permanente. E onde é esse lugar? No esconderijo do Altíssimo, na intimidade com Deus, na presença constante dele, no relacionamento verdadeiro e profundo com o Pai Celestial. Sabe o que isso significa na prática? Significa que você não pode viver uma vida descompromissada com Deus. Uma vida onde você faz o que quer, vive do jeito que quer, ignora os mandamentos, pisoteia a palavra e depois vem correndo recitar o Salmo 91 quando o desespero bate a porta. Não funciona assim. A proteção descrita nesse salmo é para aqueles que fizeram uma escolha de vida, uma escolha de permanecer aos pés do Senhor, de buscar a face dele, não só quando precisa, mas porque ama, porque reconhece que sem ele nada somos. Eu sei que isso pode soar duro para alguns ouvidos, mas é a verdade que liberta, e se você quer experimentar o poder real dessa oração, precisa entender que ela começa com uma decisão sua de habitar no lugar secreto da presença de Deus. Agora vamos um pouco mais fundo nessa compreensão, porque quando entendemos o contexto histórico e espiritual desse salmo, tudo começa a fazer sentido de uma forma nova. Esse salmo foi escrito provavelmente durante o período do exílio ou em tempos de grande perigo para o povo de Israel, quando a ameaça de inimigos, pragas e destruição era real e constante. Imagine viver numa época onde não havia hospitais modernos, onde uma simples infecção poderia te matar, onde exércitos invadiam cidades inteiras e destruíam tudo, onde a peste bubônica ou outras doenças devastadoras dizimavam populações inteiras da noite para o dia. Era nesse contexto de terror, de incerteza total, de falta de controle sobre a própria vida, que esse salmo era cantado, orado, declarado. E sabe o que as pessoas daquela época entendiam e que muitas vezes nós hoje esquecemos? Elas entendiam que a única segurança verdadeira estava em Deus, porque tudo o mais poderia falhar, tudo o mais poderia desmoronar. Veja o versículo 2. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Perceba que é uma declaração pessoal, é uma confissão de fé que sai da boca de quem decidiu confiar. Direi do Senhor, não é só pensar, não é só acreditar no coração, é declarar com a boca, é fazer uma confissão pública da tua fé. E o que você vai declarar?
que Ele é o seu Deus, não um Deus qualquer, não uma força impessoal, mas o Deus pessoal, aquele que te conhece pelo nome, que sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça, que guarda as tuas lágrimas numa botija. Ele é o teu refúgio, o lugar onde você corre quando a tempestade ameaça te destruir. Ele é a tua fortaleza, a defesa impenetrável, quando os inimigos te cercam. E então vem a parte mais importante: e nele confiarei. Confiar é uma ação contínua, é uma escolha que você renova a cada dia, a cada hora, a cada situação difícil que enfrenta. Confiança em Deus não é algo que você sente automaticamente, é algo que você decide exercitar, mesmo quando tudo ao seu redor grita que você deveria entrar em pânico. E eu preciso te perguntar algo agora, com toda sinceridade. Você realmente confia em Deus, ou você só diz que confia enquanto as coisas estão mais ou menos sob controle? Porque a verdadeira confiança é testada exatamente quando você não entende o que está acontecendo, quando parece que o céu está fechado, quando as promessas parecem estar demorando demais para se cumprir. É aí que você descobre se a sua fé é real ou se é apenas um sentimento passageiro. Vamos agora para os versículos 3 a 6, onde começa a aparecer a descrição específica das proteções que Deus oferece para aqueles que habitam nele. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Essas palavras carregam imagens muito fortes e muito específicas do tipo de perigo que as pessoas enfrentavam naquela época. O laço do passarinheiro era uma armadilha escondida, invisível, que pegava a ave desprevenida quando ela menos esperava. Isso fala de ciladas, de trapaças, de situações em que o inimigo te pega de surpresa, de traições, de emboscadas espirituais. A peste perniciosa era a doença mortal que se espalhava rápido e matava sem piedade. As penas e as asas falam da proteção maternal de Deus, como uma águia que protege seus filhotes debaixo das suas asas poderosas. O escudo e o broquel eram armas de defesa usadas na guerra. O escudo grande que cobria o corpo inteiro e o broquel menor para combates mais próximos. Os terrores da noite eram os ataques surpresa que aconteciam quando estava tudo escuro e ninguém conseguia ver o inimigo chegando, além das superstições e medos que afligiam as pessoas na escuridão. A seta que voa de dia era o ataque direto, aberto, que você vê vindo, mas não consegue evitar sozinho. A peste que anda na escuridão e a mortandade que assola ao meio-dia completam o quadro, mostrando que o perigo pode vir a qualquer hora, de qualquer forma, esperado ou inesperado. E o que Deus está dizendo aqui? Ele está dizendo que nenhum tipo de mal, nenhuma forma de ataque, nenhuma estratégia do inimigo consegue te alcançar quando você está debaixo da cobertura divina. Mas presta atenção nisto. Isso não significa que você nunca vai enfrentar dificuldades. Não significa que problemas não vão aparecer na tua porta. Significa que, quando eles aparecerem, você não estará sozinho, você não será destruído, você vai atravessar, porque Deus estará contigo. Tem muita gente decepcionada com Deus porque achou que ser cristão era um passe livre para uma vida sem problemas. E quando os problemas vieram, a fé desmoronou. Mas Jesus nunca prometeu ausência de tribulação. Ele disse claramente: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A promessa não é de que você não vai passar pelo vale. A promessa é de que quando você passar, Ele estará contigo e nada vai te destruir, porque a vida eterna já está garantida em Cristo. Essa é a verdade que sustenta a alma. Seguindo adiante nos versículos 7 a 13, a intensidade da promessa aumenta ainda mais. E aqui Deus começa a falar de números, de especificidade, de situações concretas que demonstram o nível de proteção que Ele oferece.
1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Vamos analisar isso com cuidado, porque aqui está uma das partes mais mal interpretadas desse salmo. Quando diz que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, está falando de uma proteção específica em meio ao caos geral. Está falando de preservação divina, quando a destruição está acontecendo ao redor. Isso não significa que você é melhor que as outras pessoas. Não significa que você merece mais que aqueles que caíram. Significa que Deus, na soberania dele, escolheu te preservar para um propósito. E sabe o que você precisa fazer quando experimenta essa preservação? Não é se encher de orgulho achando que é especial por mérito próprio. É se encher de gratidão e responsabilidade. É perguntar a Deus: Senhor, por que me preservaste? O que queres que eu faça com essa vida que tu guardaste? Muitos cristãos querem a proteção de Deus, mas não querem o propósito de Deus. Querem ser livrados, mas não querem servir, e isso é imaturidade espiritual. Quando Deus te livra, sempre há um para quê, sempre há uma missão, sempre há algo que Ele quer fazer através de você. Agora repare na parte sobre os anjos. Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Sabe quando essa promessa foi testada? Quando o diabo tentou Jesus no deserto. Satanás citou exatamente esse versículo do Salmo 91 para tentar Jesus a se jogar do pináculo do templo, dizendo que os anjos o segurariam. E o que Jesus respondeu? Não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, essa promessa de proteção angélica não é uma licença para você fazer loucuras, não é permissão para você se colocar em perigo deliberadamente, achando que Deus é obrigado a te salvar. É proteção para quando você está andando nos caminhos de Deus, cumprindo a vontade dele, não quando você está bancando o rebelde e esperando que Deus limpe a bagunça que você mesmo criou. Tem muita gente colocando a culpa em Deus por consequências que são resultado direto das próprias escolhas erradas. Preciso te falar isso com clareza. Deus te protege, mas Ele não anula o livre-arbítrio. E se você escolher andar fora da vontade dele, vai colher exatamente o que plantou. A proteção divina está disponível, mas ela opera dentro de certos parâmetros espirituais que você não pode ignorar. Agora chegamos ao clímax do Salmo, nos versículos 14 a 16, onde não é mais o salmista falando sobre Deus, mas é o próprio Deus falando em primeira pessoa, declarando as suas promessas para aqueles que o amam. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Esse é o coração pulsante de todo o Salmo, a revelação final de por que essas promessas funcionam. Tudo começa com porque a mim se apegou com amor. A palavra hebraica usada aqui para amor é shashak, que significa um amor profundo, apaixonado, um apego intenso, um desejo ardente de estar perto. Não é um amor morno, não é uma religiosidade de aparência, não é frequentar igreja porque é tradição de família. É um amor que te faz buscar a Deus de madrugada, que te faz escolher a oração em vez da distração, que te faz preferir a presença dele a qualquer outra coisa neste mundo. E quando você ama a Deus assim, algo sobrenatural acontece. Ele responde com promessas incríveis. Ele diz, eu o livrarei.
Não talvez, não se for conveniente, mas com certeza absoluta. Ele diz: pô-lo-ei em retiro alto, que significa um lugar de segurança, de visão ampla, onde você consegue enxergar os ataques vindo de longe. Ele diz: porque conheceu o meu nome. E conhecer o nome de Deus no contexto hebraico não é só saber que ele se chama Jeová ou Yahweh. É conhecer o caráter dele, a natureza dele, é ter intimidade real com quem ele é. Depois, ele promete: ele me invocará e eu lhe responderei, que é a garantia de que suas orações não ficam sem resposta quando você está nessa posição de amor e intimidade. E então vem algo poderoso: estarei com ele na angústia. Deus não promete ausência de angústia, ele promete presença na angústia. Grande diferença. Você vai ter momentos difíceis, vai passar por vales, vai enfrentar lutas, mas não vai estar sozinho. A presença de Deus na fornalha é o que faz você sair de lá, sem nem cheiro de fogo, como aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abed-nego. E, finalmente, ele promete longevidade e salvação, que no contexto maior não é apenas vida longa aqui na terra, mas vida eterna, plenitude de dias na presença dele para sempre. Então agora eu te pergunto: você quer mesmo a proteção do Salmo 91? Então, pare de tratá-lo como reza mágica e comece a viver o que ele exige de você. Apegue-se a Deus com amor verdadeiro. Habite na presença dele, conheça o nome dele, confie nele de verdade, não só da boca para fora. Se você fizer isso, todas essas promessas se tornam realidade na sua vida, não porque você merece, mas porque Deus é fiel à sua palavra. E se hoje o seu coração foi tocado por essas verdades, se você quer levar essa mensagem para mais pessoas, eu te convido a se inscrever neste canal, deixar o seu like e compartilhar nos comentários o que Deus está falando contigo agora. Sugira temas que você gostaria de ver aqui, me ajude a alcançar mais vidas com essas verdades que transformam. Deus te abençoe poderosamente, que a paz do Senhor inunde o teu coração e que você experimente cada promessa desse salmo de forma real e verdadeira na tua vida. Amém e amém.